Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 144 da nossa jornada, dia 24 de maio, e seguindo nosso cronograma, os textos de hoje são Números 33, Salmos 78 do versículo 1 ao 37, Isaías capítulo 25 e 1 João capítulo 3. Prepare o seu coração, o seu secreto, abra a tua palavra, prepare tudo para que Deus possa falar a você. Se esse programa tem feito sentido a você, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Números capítulo 33. Aqui é um memorial. Deus pediu para registrar o caminho, porque o povo estava prestes a entrar na promessa. E Deus sabia do perigo, chegar e esquecer. Eles iam olhar Canaã e poderiam pensar, conseguimos, quando na verdade eles foram conduzidos. Cada parada carregava uma história. Demonstrava que a escravidão ficou para trás, que quando não tem saída Deus abre o caminho, que águas amargas poderiam se tornar suportáveis. Mostra e nos lembra que eles tiveram um descanso, que em alguns momentos faltou água, mas Deus não faltou. Receberam identidade, aliança, aprenderam no caminho que incredulidade custa caro. Em Monte Or, Arão morre e até ciclos importantes chegam ao fim. E agora na Campinas de Moabe, finalmente estão diante da promessa. Vemos que o povo mudou dezenas de vezes de lugar, mas Deus nunca mudou de posição. E talvez esses sejam um dos capítulos mais aplicáveis para nós, porque às vezes a gente olha para trás e percebe que teve lugares que viraram testemunho, lágrimas que viraram maturidade, desertos que viraram dependência. Logo em seguida, Deus dá uma ordem séria: expulsem os moradores da terra, destruam os altares, não deixem permanecer aquilo que compete comigo. Não era uma ordem baseada em etnia, era um julgamento contra práticas idólatras e extremamente corruptas, e também uma proteção espiritual para Israel. Por isso Deus alertou: se deixarem ficar, serão espinhos nos olhos e aguilhões nas costas. Em outras palavras, aquilo que você tolera hoje pode governar você amanhã. Israel depois ignorou isso, e muitos dos problemas futuros vieram exatamente dessa mistura. Nem tudo que parece pequeno deve permanecer. Há coisas que Deus não está pedindo para administrar, Ele está pedindo para abandonar. Mágoa, idolatria, pecados de estimação, acordos que parecem inofensivos, porque algumas coisas não ficam neutras dentro da promessa. Você consegue olhar sua caminhada e enxergar só lugares, ou consegue enxergar Deus em cada parada? O Deus que levou Israel até a promessa continua conduzindo nossas vidas hoje. E partindo agora para Salmos, capítulo 78, do versículo 1 ao 37. Como é um capítulo muito longo, nós precisamos dividi-lo. Escutem, porque eu vou contar as próximas gerações. Esse não é só um salmo sobre o passado, é um salmo sobre memória espiritual. Asaf olha para trás e pergunta: como um povo que viu tanto milagre conseguiu continuar sem confiar? Gente, esse salmo está praticamente continuando aquilo que vimos em Números. E ele responde: porque esqueceram quem Deus era. Por isso ele insiste: contem aos filhos, não apenas regras, histórias, mas o poder de Deus, a fidelidade, os feitos do Senhor. Porque fé não sobrevive só de experiência emocional, ela precisa de lembrança. Então Asaf começa a recontar. Deus abriu o mar, guiou por nuvem, guiou por fogo, fez água sair da rocha, fez pão cair do céu. Mas o versículo 17 corta o coração. Mas ainda assim continuaram a pecar. Como pode?
O fato é que quando você busca apenas a mão de Deus, nada do que Ele te der será suficiente, até entender que Ele é suficiente. Eles disseram: sim, Deus deu água, mas será que consegue dar pão? Você percebe? Ontem Deus abriu o mar, hoje eles duvidam do pão, porque quem busca apenas provisão, quer mais provisão. Quem busca apenas resposta, precisa de outra depois. Quem busca apenas bênção, sempre vai sentir falta de alguma coisa. Israel recebeu libertação, direção, água, pão, carne e ainda assim continuou vazio. Por quê? Porque estavam consumindo os presentes, sem descansar no presenteador. Por isso o texto diz: Deus lhe deu o que desejavam. Mas logo depois mostra que o coração continuava distante. Quando veio disciplina, buscaram Deus. Mas Asaf revela algo duro. A boca buscava, mas o coração não estava firme. Não espere faltar alguma coisa para lembrar de quem sempre sustentou tudo. Maturidade espiritual é dizer, mesmo que falte o pão por um momento, eu já encontrei aquele que nunca faltou. Você para de buscar apenas a mão de Deus e começa a descansar no coração dele. E partindo agora para Isaías, capítulo 25. Parece falar de temas diferentes, mas na verdade é um único movimento. Deus julga o orgulho, salva o seu povo e prepara a restauração. Primeiro, Isaías celebra porque Deus derruba aquilo que parecia invencível. Cidades fortes caem, opressores perdem força e fica claro que Deus continua governando quando tudo parece desmoronar. Ao mesmo tempo, ele continua sendo refúgio para o aflito e fortaleza para o necessitado. Depois vem uma das imagens mais lindas da Bíblia, Deus preparando um banquete para todos os povos. É uma visão do reino de Deus cumprido em Cristo, consumado no futuro, aquilo que viveremos, comunhão, abundância, presença. E então vem aquela promessa que atravessa toda a Bíblia e que viveremos. O Senhor derrotará, vencerá, tragará a morte para sempre e enxugará as lágrimas de todos os rostos. Que detalhe lindo! Não diz que alguém enxugará, diz que Ele mesmo fará isso. Moabe aparece aqui como símbolo do orgulho humano que tenta viver sem Deus e se sustentar pelos próprios braços. O contraste é forte. Os humildes recebem o banquete, os orgulhosos tentam se salvar sozinhos. E no final, os salvos dizem: este é o nosso Deus, nós esperamos nele. E para finalizar o dia de hoje, 1 João, capítulo 3. Esse capítulo é daqueles que dá vontade de parar e ficar só no primeiro versículo, meditando, desfrutando. Ele diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos. João não diz vocês serão ou talvez, ele diz vocês são. Porque identidade vem antes de comportamento. Você não obedece para conquistar lugar, você obedece porque já foi recebido. Você não vive como filho para se tornar filho, você vive como filho porque já foi amado. Você não pratica obras para ser salvo, você pratica as obras porque é salvo. Agora somos filhos, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda estamos sendo transformados. Tem muito caminho ainda pela frente. Então, João explica: quem permanece nele não vive pecando. E João não está dizendo que o cristão nunca erra. Ele está falando aqui daqueles que estão na prática contínua do pecado, sabe? Como um estilo de vida. A ideia é: quem nasceu de Deus não consegue mais fazer do pecado a sua casa. Pode tropeçar, mas não consegue chamar de paz, não tem paz nesse ambiente, porque agora existe uma nova natureza dentro dele. Depois, João leva tudo para um lugar muito prático, o amor. Ele usa o exemplo de Caim.
Caim não matou Abel primeiro com a mão, matou no coração. Por isso João fala que quem odeia permanece na morte. E então ele redefine o amor. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a vida por nós. O amor na Bíblia é entrega. Não basta falar que ama. Amor bíblico tem tempo, presença, generosidade, ação. E ele diz algo que chamou minha atenção. No próximo versículo ele diz: se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração. Nem sempre, ou quase nunca, o nosso coração falará a verdade. Deus conhece você mais profundamente do que essa culpa dentro de você. E o capítulo termina resumindo o cristianismo quase inteiro. Creiam em Jesus, amem uns aos outros, permaneçam nele. A aplicação prática para nós é que talvez a maturidade espiritual não seja perguntar: estou fazendo o suficiente para Deus? Mas começar a viver a partir desta verdade. Eu fui amado como filho e agora quero me parecer com meu Pai. Querido Deus, obrigada pelo dia de hoje. Que o Senhor nos restaure a cada dia, nos chame, nos capacite para vivermos conforme o Teu querer, que possamos entender que essa caminhada é para que a cada dia sejamos parecidos contigo, Deus. Nos lembre de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, nos traga a memória de todos os Teus feitos, da Tua poderosa mão e, acima de tudo, que o Senhor seja suficiente nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 145 da nossa leitura.